Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, bem-vindas novamente. A gente chega hoje ao quarto módulo do nosso curso. Eu espero que esteja sendo para vocês tão legal quanto tem sido para mim, porque revisitar os módulos, revisitar todo o material, toda a pesquisa, atualizar alguns dados tem sido muito importante, porque me coloca de novo em contato com aquilo que me move. Então, para mim, acho que tem sido muito legal. Acho que a maior beneficiada disso tudo acaba sendo eu mesma. Então, obrigada por vocês que estão fazendo, que estão chegando, pelas mensagens que vocês têm mandado, pela interação. Tem sido fundamental. Obrigada mesmo, de coração. Esse quarto módulo, eu pensei da gente falar um pouco sobre as antologias, sobre a disparidade de participação entre mulheres e homens na literatura marginal, né? Que, enfim, tentar trazer alguns dados, tentar desenhar isso um pouco melhor, né? Quando eu comecei a pesquisa, eu tinha visto uma dissertação de mestrado do Eleilson Leite, acho que eu até trago ele na bibliografia, em algumas sugestões aqui para vocês, e e ele fez, em dado momento, um levantamento de publicações e dessa disparidade, dessa falta de equidade entre as participações femininas e masculinas. E aí, quando eu li aquilo, me deu um start muito grande, porque eu falei, esse levantamento pode ser feito com muito mais. A gente pode aprofundar muito mais nele e mostrar de fato essa disparidade que tem de gênero, inclusive na literatura marginal. Foi aí que eu conheci a pesquisa da Regina Dal Castanho, que ela fez um levantamento de 1990 a 2004 dos personagens no romance brasileiro. Eu acho que eu já até trouxe alguns dados e tem nos textos aí nas sugestões de leitura, que é uma disparidade imensa, né? E aí eu falei, será que isso se repete na literatura marginal periférica? E, obviamente, se repete, né? E é disparido da mesma forma, todas as coleções, todas as antologias, tudo que saiu entre 2000 e 2015, que foi o período que eu concentrei a pesquisa, mostra que a participação feminina é muito inferior à participação masculina. E é gritante, assim. Eu peguei algumas coleções, como a Tramas Urbanas, da Heloísa Buarque de Holanda, que teve a curadoria dela, feita pela editora Aeroplano. Ela teve 32 volumes até 2015 e 25 eram homens e 9 mulheres, sendo que alguns títulos têm uma participação dupla, tipo um homem e uma mulher. Então, assim, a participação feminina ela é 60% menor do que a masculina. E é uma coleção importantíssima. Veja bem, eu não estou criticando a coleção de forma alguma. Eu faço parte, então eu sou uma dessas mulheres, uma dessa estatística, desses 40% de mulheres que participam, mas é muito pouco. Tipo, as mulheres não têm o que falar, não tenho, enfim, né? E a gente retorna a tudo aquilo que a gente já discutiu aqui sobre esse silenciamento, sobre esse silêncio, sobre a voz, sobre a representatividade. Elas têm o que falar, elas têm o que contar, né? Haja vista que 425 se mapearam só na minha pesquisa. Aliás, eu descobri, acho que foi anteontem, enfim, na última semana, que tem uma pesquisadora baiana que está mapeando as mulheres negras da literatura. Eu não me recordo se é só na Bahia ou se é no país todo, mas é muito legal, é a mesma proposta do Margens, de criar um mapa, enfim, de localizar essas autoras. Então, depois o pessoal dá um Google aí, procurem saber, que achei bem bacana, assim, ter mais um recorte, mais alguém mapeando essas mulheres. Mas aí, voltando, eu peguei algumas editoras que tem mais essa linha marginal e periférica, alguns selos, e fiz esse levantamento, e aí foi a Aeroplano, a Maloqueiristas, a Edições Toró e o Selo do Burro. E, enfim, nenhum deles tem uma participação feminina maior ou mesmo igual de mulheres. É sempre menor e é sempre muito menor, sabe? É sempre assim.
é gritante o tanto que é díspare, assim, mesmo isso nas editoras, né? Para além das antologias. Tipo, a Edições Toró, de 32 autores publicados que eu peguei, só 8 são mulheres, sendo que uma delas é a Elisandra Souza, que divide o Punga com a Kins Quintê. Então, assim, quando tem uma mulher, muitas vezes também ela tá dividindo a publicação com um homem e tudo mais, né? A editora Selo Povo, do Ferrez, eu acho que foi a que tem, na verdade, equivalente, mas são só 4 livros. Até quando eu analisei, 2 são de homens, que é o dele, e um outro, e 2 de mulheres, um da Cidinha Silva e um da Kátia Sernov. Então também assim, né? É bem, né? São 4 livros, então é mais fácil você ter essa equidade, né? A editora Patuá, que é uma editora que publica na maioria poesia, é curioso porque o primeiro livro que ela publicou foi de uma mulher, que é o da Juliana Bernardo, o Carta Branca, que depois saiu numa outra versão pela Maloqueiristas também, e ela tem tenta, né, ter isso mais ou menos equivalente. Quando eu levantei no site da editora, 40% dos livros são de mulheres e 60% de homens. Enfim, já não é um buraco tão fundo, né? Já existe, eu conversei com o editor, que é o Eduardo, e existe uma tentativa de aproximar isso, né? De fazer com que mulheres publiquem mais, de, enfim, buscar mais originais de mulheres, o que é fundamental, que é muito bom, uma vez que. E também, assim, são coisas que, na verdade, a gente passa meio que despercebido, né? É difícil também alguém falar, nossa, vamos contar quantos livros de mulheres, quantos livros de homens. É muito natural que se aceite, né? Tipo, ah, não, mas tem mais livro de homem mesmo, né? É normal, homens escrevem mais, mulheres não escrevem tanto. Só que não, né? As mulheres escrevem e muitas vezes, na hora de publicar, um homem é escolhido, ou muitas vezes, e eu já vi isso acontecer em antologia, e, enfim, convites e tudo mais, chama-se uma mulher porque precisa-se de que aquela cota seja cumprida para não pegar mal, né? Então, assim, vamos chamar uma mulher aí, vamos colocar essa mulher para que ela né, para que tenha uma mulher, para que a gente não fique feio na foto, né, para ninguém fale que a gente não está contemplando o gênero. Mas, quando eu estava fazendo essa pesquisa e diante disso, eu observei que isso também traz um outro nicho de mercado e faz com que um movimento, né, seja formado, enfim, seja fomentado e ganhe corpo, que é o das mulheres editando. Eu já citei, já mencionei algumas antologias e algumas publicações feitas pelas mulheres e organizadas pelas mulheres. Na pesquisa eu chamo elas de antologias 100% femininas, mas além das antologias, a gente tem também editoras. E aí tem uma que eu quero falar porque eu acho ela muito incrível, é muito bonita e tem todo um projeto editorial, toda uma proposta. Enfim, vale muito a pena conhecer que é a Padê Editorial. Ela foi lançada no final de 2016. Não, desculpa, foi 2015, se eu não me engano. E aí, em 2016, ela foi colocada na rua, que é a editora, ela é da Tatiana Nascimento, que é do Distrito Federal, e da Bárbara Ismênia, que vive em São Paulo. Elas já lançaram 4 títulos, é uma coleção, chama Odoiá. As capas são feitas de forma artesanal, com arte, pintadas, e os livros são encadernados à mão. Todos eles têm uma temática marinha nessa primeira coleção. E são 4 mulheres negras. A preferência é publicar mulheres negras e lésbicas, o que é muito incrível. Eu até separei aqui os livros para mostrar, os meus já estão até gastos, de tanto que eu abro e fecho e tudo mais. Mas é muito lindo e vale muito a pena conhecer, porque é uma maneira extremamente sustentável de fazer. Elas fazem tipo uma pré-venda para adquirir, pelo menos foi assim com a da Tatiana, para conseguir fomentar a publicação do livro, e aí percorrem vários espaços
vendendo esses livros e conversando sobre eles e fazendo essas poesias. Então é extremamente autossustentável, autogerido, nem sei se é essa palavra, mas enfim, elas conseguem fazer toda a gestão dessa editora, toda a curadoria, escolher os materiais que vão ser publicados, e é uma coleção lindíssima, feita só pela mão de mulheres negras, né, que é mais um recorte, e é lindo, assim, vale muito a pena conhecer, eu vou mostrar aqui porque é muito bonito. Esse é o Lundu, da Tatiana. Eu vou até abrir porque realmente, assim, eu sou muito apaixonada por esses livros. Onde eu vou falar, enfim, eu levo. Até precisava ter mais porque eles já estão ficando gastos. Mas olha só, dentro ele vem com, enfim, textos, poesias e tudo mais. Cada livro é único, né? É muito legal porque cada livro é único. Passou pela mão, não teve processo, enfim, de mecânico algum, né? Ele é todo feito pela autora, pela mão da autora, e a encadernação é artesanal. Então é muito legal isso também, né? Você saber que a autora colocou a mão no seu livro, fez especial cada um. Esse aqui embaixo ela coloca o número, então esse aqui é o 62 de 300, de uma tiragem de 300, o meu é o 62. Então, vende-se, né? Muito, os livros vendem, também acabam rápido. E é muito legal porque cria isso, né? Cria uma outra lógica. Eu vou mostrar os outros, não vou abrir, porque senão eu vou passar todo o vídeo abrindo os livros, né? Aí vocês ficam com vontade e compram, procurem. Padê Editorial, tem página no Facebook. Não falei, né? Esse é o da Bárbara Ismênia, tá? Que é o todos têm essa temática marinha, todas as capas são feitas especiais, a capa é feita uma por uma também, tipo, não é impressa, é pintada, é uma por uma. Esse é o da Nívia Sabino, que é minha conterrânea mineira, mora em BH, e esse é o da Deise Serena. Tá? Então, todos têm são essa homenagem, que é o Odoiá, e é lindo, vale muito a pena, conheçam, porque são livros incríveis, de uma qualidade literária muito grande também. Acho que no final eu vou, não desse vídeo, mas no do curso, falar um pouco mais sobre a literatura, né? Porque até então a gente trata isso tudo como um fenômeno, como um estudo mais social e comunicacional do que literário. Então, depois acho que vale a gente falar um pouco sobre a literatura mesmo, sobre essas obras, né? Aí, voltando aos números, tem no material que eu disponibilizei uma tabela, e aí nessa tabela eu vou elencando os livros por ano, começando os livros e coletâneas em 2001 e parando em 2015, e aí falando das coleções que são femininas, elas estão destacadas de outra cor. Essa tabela acho que foi a principal, assim, do trabalho que norteou isso e que fez ter um dado substancial, que é falar: existe uma lacuna de 21% nas publicações feitas por mulheres, na participação das mulheres nas antologias. Então, tipo, de todas as antologias que eu tenho, que eu tive acesso, que eu consegui levantar, 21% da participação feminina é menor, assim, tem essa lacuna, e é uma lacuna que deve ser preenchida, né? Então, de todos esses livros, foram 61 livros que eu elenquei, tem 1.173 homens, claro que eles se repetem, e 928 mulheres. E aí eu fiz um levantamento dos livros que tem a participação maior de mulheres. Que aí o primeiro, acho que eu falei no último vídeo também, que é o Império Lampinho. Ele foi lançado em 2009 pelo Elo da Corrente e o coletivo do Poesia na Brasa. Então ele tem 4 mulheres só, e não tem participação de homens, é claro que só através dos coletivos. Nesse mesmo ano, o Shelley Quinn lançou o Hip Hop Mulher Conquistando Espaços, que tem 5 mulheres apenas, é um livreto. Ele foi distribuído gratuitamente no encontro de mulheres no hip hop, foi muito legal, assim, ter essa publicação. Ele tem desenhos, enfim, é bem bonito. Em 2011 teve o Engoma, que é das Capulanas,
também. Tem participação de homens, mas a maioria são mulheres, são 12 mulheres e 6 homens, né? Então, também pela primeira vez, tem mais mulheres do que homens. Alguns da Masa Edições, que é uma edição que só publica autores negros também, e aí publicou muitos livros da Cidinha da Silva e tal, e tem esse recorte, né, tem essa prioridade de publicar mais mulheres. Uma das coletâneas é a Poéticas Afro-Brasileiras, então tem 8 mulheres e 2 homens, também é muito legal, porque embora ela não seja temática, mas as mulheres são em maior número, o que é muito legal. Tem aí em 2012 a Louva-Deusas, essa eu tenho para mostrar, que foi uma coletânea também feita só de literatura negra feminina, tá? Esse livro aqui, ele é super difícil de achar, pelo menos fora de São Paulo. Eu tive que fazer um corre gigante para poder conseguir ter esse exemplar para pesquisa, mas é um livro bem legal também. Traz algumas autoras que não são tão badaladas nesse circuito, mas que vale super a pena a gente conhecer. Deixa eu até tirar ele de lado aqui, senão eu vou misturar com os outros. Aí é curioso que o coletivo Mesquiteiros, eles fazem algumas coletâneas com crianças, né, e adolescentes nas escolas, um concurso literário. Começou em 2012. E aí é muito legal que em 2013 o número de mulheres é muito grande. Acho que isso tem muito a ver com o cotidiano escolar e com na escola a escrita ser uma coisa de menina, né, e tal. Mas é muito legal porque tem 45 mulheres e 13 homens, o segundo volume de 2013. O de 2012 tem 25 mulheres e 28 homens, é bem equilibrado. E uma vez que é um concurso também, né? Mas aí o segundo, assim, me surpreendeu muito, eu achei muito legal, porque, e no geral, quando são coletâneas feitas em ambientes de escola, os números de mulheres são superiores. E aí também tá aí um recorte para quem estiver estudando isso, pesquisando, já tem esse dado também, tá? Depois, seguindo essa linha do tempo, né, essa cronologia, em 2013 teve o lançamento do Pretextos, que eu já mostrei aqui, só vou relembrar, que foi organizado pela Elisandra Souza e a Carmen Faustino. São 22 autoras, todo o processo feito por mulheres, homens não participam. Neste mesmo ano, não sei o que eu vou tirando o livro de todo quanto é lugar, teve o Perifeminas, o Nossa História, que foi um projeto da Frente de Mulheres do Hip Hop. São 60 mulheres nesse primeiro volume, tem mulheres de fora também, tem uma homenagem para Dinadi, que foi, né, tipo, a rainha do rap, a rainha do hip hop nacional. Então tem prosa, tem poesia. Foi um livro que deu bastante trabalho de fazer para as meninas, mas é bem legal, vale muito a pena. Acho que eles ainda têm exemplares e acho que na página da frente é possível conseguir. Tem o volume 2, mas eu não sei aonde eu coloquei o meu, então eu não vou conseguir mostrar, porque é uma bagunça os meus livros, muita coisa. Em 2014, que foi feito o segundo, foram 52 mulheres, foi um número menor, mas tinha mais mulheres de fora participando, o que é muito legal. Seguindo a linha do tempo, em 2014 não tivemos nenhum livro com publicação de mulheres superior a dos homens. Em 2015 tivemos novamente uma coleção do Mesquiteiros, que foi o volume 3, com 40 mulheres e 10 homens, 50 autores no total, 40 eram mulheres, novamente repetindo o fenômeno da escola, né, que eu acho que também merece ser estudado. Em 2015 teve um fanzine, um zinezinho, um livreto, pela editora Zinelândia, que é do Toquinho Carvalho, que é um conterrâneo meu. Ele edita bastante pessoas que estão começando na poesia, e bastante mulheres também. E aí também esse primeiro livreto foi a primeira coletânea que ele fez. Tinham 11 mulheres e 9 homens, então um número bem equiparado, o das mulheres um pouquinho superior, o que é muito legal, né? O que é bem bacana ser uma primeira publicação de uma editora bem pequena. É um livreto, eu não tô com ele aqui para mostrar, mas é um livretinho. Tem mais mulheres do que homens, estamos avançando.
Ainda em 2015 teve o lançamento do Herdeiras de Aqualtune, que é esse aqui, tá? E tem a maioria de mulheres, também são 43 mulheres e 5 homens. Foi financiado pelo Vai, e aí ele lembra, remete muito ao Perifeminas, os 2 volumes do Perifeminas, e vale muito a pena. Ele vem com um CD também, ele tem toda uma temática negra, são mulheres negras, vale lembrar que são mulheres negras, tá? Que participam. E ainda em 2015, que foi até onde eu pesquisei, teve o lançamento do Louva a Deuses, Além dos Quartos, que é esse aqui só de poesia erótica, são só mulheres negras fazendo poesias eróticas. É um livro super bonito, tem 53 mulheres, não passa, e tem grafites também, tem desenhos, olha. E não passa pela mão dos homens, tá? É um livro também totalmente feito, ilustrado, editado, vendido por mulheres. Inclusive as mulheres fizeram um corre louco para poder vender, para poder pagar a gráfica e tudo mais. Então, bom, no material tem aí, acho que eu quis mostrar mais esses feitos por mulheres e pra gente lembrar também que existe toda essa qualidade, né, editorial, e que existe toda essa curadoria, e que as mulheres pensam no que elas estão fazendo, e são livros de fato muito bonitos, são livros muito bem pensados, muito bem feitos, e que não devem nada, na verdade, para os livros feitos por homens, né? Não deve nada, né? Nem a poesia, nem a estética, nem a editoração, nada, né? E aí a gente fica pensando, tipo, por que elas não são chamadas, né, para as antologias? Acho que quem viu o documentário tem uma fala da Janaína Boitinho que eu gosto muito, que ela fala assim, tipo, é legal chamar os amigos, mas, poxa, tem outras pessoas publicando e participando também, né, e fazendo uma literatura de qualidade, porque o que se vê em grande parte das antologias é assim, vou chamar os meus amigos e vamos fazer um livro, né? E aí até que as mulheres passaram a fazer isso, falam, vou chamar as minhas amigas e fazer um livro, demorou quase 15 anos, demorou mais de 10 anos para que esse movimento se formasse e ganhasse corpo. Hoje a gente tem mais antologias e mais mulheres publicando. Eu acho que nesse último ano na cena a maioria dos livros lançados foi de mulheres. Eu não sei se é porque eu tô acompanhando esse movimento e tô super engajada nele, e aí também eu priorizo a compra e a leitura de livros feitos por mulheres. Mas eu sinto, né, e pelo que eu anoto, pelo que eu vou acompanhando, o número de publicações de mulheres tem sido bem maior do que o de homens, pelo menos em 2016, 2017. Elas publicaram bem mais, e livros individuais também, né? O que é muito legal, e tem várias fazendo financiamento coletivo para publicar outros, né, outros livros e tudo mais. Então vale muito a gente ter esse olhar de para essa literatura, né? Um que eu queria mostrar, que eu falei no último vídeo e acabei não mostrando, que foi lançado pelo selo Mijiba, que é o selo da Elisandra, é esse livro da Jennifer Nascimento, que é o Terra Fértil. É um livro lindíssimo, já começar pelo formato, que não é... Ops, tá até caindo aqui mesmo, as coisas que eu anoto dentro, mas... É um livro lindíssimo, é um formato diferente, a ilustração, enfim, tudo por dentro, ele tem toda uma estética, tal. Não é um livro pensado mesmo, foi feito com muito carinho, ele tem algumas ilustrações também dentro. Foi feito com muito carinho, foi pensado com muito carinho, foi editado com todo carinho. Então, vale muito a pena conhecer, porque é uma obra e você lê, você sente muito a Jennifer, você conhece a Jennifer antes de estar com ela. Então, né, aí já entrando nisso que a gente tá falando, ele tem uma qualidade literária incrível, assim, ela vai contando de vários momentos dela, e aqueles pequenos momentos do dia a dia, e que salvam, né, o dia da pessoa, que salvam o nosso dia a dia, que salvam aqueles momentozinhos mesmo, tipo tomar um café, tomar uma cerveja no bar da esquina, encontrar um cara legal no ônibus e por aí vai. Então, vale muito, acho que é importante deixar essa dica. Acho que esse é o vídeo mais longo, mas é que falar dessa discrepância de participação de mulheres e de homens é sempre
né, a gente embala nisso e vai falando. Esse capítulo, que é o capítulo da dissertação e que foi o que eu tentei resumir aqui no vídeo, ele tá bem explicado no texto. Tem alguns poemas também, já é uma parte que eu começo a inserir alguns poemas dessas mulheres. Tem os levantamentos, os gráficos, as tabelas e tudo mais. E aí dá para adentrar mais, dá para mergulhar mais nessa literatura feita pelas mulheres, dá para entender mais quando eu falo em termos de qualidade, que não deve nada para a qualidade dos homens e que demorou para esse movimento acontecer. E que eu espero que ele seja cada vez mais forte, cada dia mais intenso, que as mulheres a cada dia editem mais livros, que elas montem mais editoras, selecionem só livros feitos por mulheres, que isso seja cada vez mais constante, cada vez mais frequente e que, enfim, para a gente recuperar esse tempo todo e essa década toda de apagamento e de silenciamento, de participaçõezinhas em antologias e de cumprir cotas em editoras e tudo mais. Então, que isso seja cada vez maior e cada vez mais frequente, certo? Bom, acho que esse módulo era isso, já ultrapassei meu tempo pré-estabelecido de vídeo aqui. Agradeço muito novamente quem está acompanhando e quem está, enfim, participando. Quem quiser mandar mensagem, se estiver gostando, se não estiver gostando, vocês fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer conversa que queiram ter, qualquer auxílio de material que eu puder ter, tô aí para isso mesmo, certo? Muito obrigada até agora, e aí a gente se vê na próxima semana no 5º módulo, ok? Super beijo e até. Tchauzinho.